Olá, o programa de hoje tem foco na política mineira. O governo Zema, a mudança de rumo no auge da pandemia e a CPI dos fura-filas no caminho do governador e do Partido Novo. Eu vou conversar com o cientista político Malco Camargos, do Instituto Ver. Ei, Malco, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Um prazer, Pibe, estar com vocês mais uma vez, infelizmente à distância, mas em breve estaremos juntos novamente. Malco, vamos começar por uma pesquisa que foi publicada hoje, uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, que diz que o governador tem aí 21 pontos de frente sobre o segundo colocado, o prefeito Alexandre Calil, seria 43-23, 45-24. É verdade que a eleição está muito distante, nós estamos a 1 ano e 7 meses das eleições, mas nós podemos dizer que essa pesquisa captura percepções significativas do eleitorado? O governo Zema tem que ser avaliado de duas maneiras distintas, e as pesquisas pegam parte disso só. Uma primeira é a relação do Zema com os prefeitos, né? Zema vai muito bem na relação com os prefeitos, principalmente quando se compara com o governo anterior, dado que ele tem tentado honrar seus compromissos e também assumiu certos débitos do governo anterior. De outro lado, com a opinião pública, a pesquisa manifesta um lado, mas deixa de observar um outro, porque neste momento, e principalmente com a pandemia, quando o gestor tem mais visibilidade, o eleitor está impactado pela presença do Zema nas mídias dos últimos tempos, uma vez que ele é o porta-voz da situação de Minas e, com isso, ocupa um espaço de destaque no noticiário. Certamente, com o passar do tempo, esses números tendem a se embaralhar bastante, uma vez que outros atores, né, além de Alexandre Calil, que vai ter mais visibilidade para o Estado, já tem uma visibilidade muito grande na metropolitana, mas não tão grande para fora da metropolitana, e também outros atores vão entrar nesse jogo, o que fará com que essa situação confortável apontada hoje não possa ser tida como um prognóstico do que vai ser a eleição de 2022. O maior desafio do Calil é se tornar conhecido? Calil tem dois grandes desafios. O primeiro é se tornar mais conhecido no governo do Estado, e o segundo, conseguir colocar o seu personagem tão conhecido em Belo Horizonte com as mesmas características para o interior de Minas. Em outras palavras, o jeito mais direto, mais franco, com palavras, às vezes, que encantam a capital, às vezes podem assustar o eleitor do interior, principalmente de cidades menores. Minas são muitas, como diz Guimarães Rosa, e Calil vai ter que conseguir agradar os eleitores dos rincões do Estado, da mesma maneira que agradou das capitais. E eles têm perfis bastante diferentes, né? Um muito mais conservador, outro mais progressista, um menos colado em pautas de costumes, e importante, essa pauta de costumes ajudou muito a eleger Romeu Zema na eleição de 2018, e Calil vai ter que se lidar com essa pauta em 2022, dado o seu comportamento mais progressista em relação a essas pautas. Você diria que tem uma perspectiva de polarização entre esses dois nomes? Você diz que tem muita água para rolar, muita gente para entrar, a pesquisa mesmo coloca mais 8 nomes, porque são 4 cenários diferentes, coloca mais 8 nomes, inclusive de 2 senadores que já manifestaram no passado ou no presente o desejo de serem candidatos, como o Carlos Viana e o Rodrigo Pacheco, que hoje é presidente do Senado, né? Tem isso mais distante, essa possibilidade mais distante de sair candidato a governador. Mas como é que você vê essa perspectiva de polarização sobre esses dois nomes, a centralidade deles? É muito provável que a eleição se polarize entre os dois, e é muito difícil que permaneça essa diferença, né? À medida que o personagem do Calil for ocupando novos lugares no espaço,
E o personagem Calil é importante, né? Porque ele tem certas peculiaridades que colocam como alguém de fora da política, mas com grande experiência política. O Calil tem uma narrativa muito atual. Ele consegue transitar da experiência com o discurso de ser fora da política. Isso dificulta muito o enfrentamento. E o que o Zema tem? Então, o Zema tem as entregas de um governo. E aí entra a grande dificuldade que o governador pode enfrentar. Por mais que ele tenha tido boas entregas para as administrações municipais, ele ainda não capitalizou na sua gestão como governador grandes feitos, grandes obras ou grandes marcas que possam sustentar a continuidade da sua gestão. Já Calil tem algumas marcas em Belo Horizonte que ele pode falar da sua gestão. Então, assim, a capacidade de mostrar trabalho do prefeito da capital talvez seja maior do que o governador do estado. E isso certamente gerará dúvidas em relação ao eleitor, se vale a pena continuar com o governador ou se apostar numa nova alternativa, que até então era um bom presidente de futebol, mas que o seu resultado consagrador na capital do estado os colocou também com a pecha de bom gestor. E aí, Vivian, tem uma coisa de narrativa de campanha que é muito interessante. Zema foi eleito com uma narrativa diferente de todos, né? Ele era um candidato muito atípico em 2018, quando foi eleito governador, né? Sem nenhuma base partidária, e aí uma conexão que pode ser a chave de uma eleição aqui em Minas. Zema se elegeu quando tem um destaque, logo depois daquela entrevista na Globo, a participação no debate, e quando ele se vincula a Bolsonaro, que foi o candidato majoritário no Estado. E nessa mesma estratégia, se ela persistir, Zema sabe, e hoje ele sabe bem disso, que a imagem de Bolsonaro tem tido cada vez menos apoio no Brasil e também em Minas. E sabe que se ficar agarrado à imagem do presidente, pode inviabilizar os seus planos eleitorais. E, de outro lado, Calil fez uma aposta contrária, né? Desde a eleição de 2018, desde a eleição de 2020, na sua reeleição, desde a sua estratégia de fechamento de Belo Horizonte, desde março de 2020, polarizou diretamente com o presidente, sendo inclusive citado nominalmente por ele algumas vezes, né, pelo presidente, como sendo um mau exemplo de gestor público que estava mais preocupado com o fechamento da cidade do que com a proteção do emprego das pessoas. E acabou que Calil se mostrou correto e Bolsonaro errado nessa estratégia, dado a crise que nós estamos vivendo neste momento. Uhum. A gente vê aí no movimento do governador Zema, nos movimentos recentes, um recuo em relação ao presidente Bolsonaro, ao alinhamento com o presidente Bolsonaro. Né? Ele chegou, inclusive, a fazer críticas e ter uma posição mais dura em relação ao apoio ao distanciamento social e crítica ao que é o discurso do Bolsonaro, em que pese que Bolsonaro hoje posa com os chefes dos poderes e se desdiz em parte. Não é? Mas, enfim, o fato é que Zema tem feito esse movimento. Isso é um movimento de sobrevivência? Você diria que é um momento de sobrevivência? Por conta da crise que nós estamos vivendo, hoje nós temos uma triste notícia que Minas registrou 374 mortes, né, nesse dia 24 de março. É isso? É uma questão de sobrevivência? Ele está mudando o rumo dele por isso? A gente pode entender que sim, que é de sobrevivência do governador e sobrevivência dos mineiros, né? Seria muito difícil Zema seguir na mesma estratégia que tem se mostrado ineficaz e ampliado o número de vítimas dioturnamente. Então, esse conjunto de recordes sucessivos de vítimas da Covid vão ficar atrelados à imagem de Jair Bolsonaro. E Zema, percebendo disso, também não quer carregar esse ônus como sendo mais um a ajudar a enterrar não brasileiros, mas mineiros, no caso. Então, essa saída
que Zema tem feito nessa nova narrativa. E mesmo o seu posicionamento, né, ao criar a onda roxa, que é uma onda mais restritiva, né, e que ela, inclusive, é interessante, Vivian, porque Bolsonaro entrou no STF e acabou perdendo na data de ontem contra 3 trocas de recolher que são iguais aos de Minas, né? E Minas não foi considerado por Bolsonaro. Então, ele entrou contra o Rio Grande do Sul, contra a Bahia, e eu acho que contra o Distrito Federal, se eu não me engano, o terceiro estado, era Rio Grande do Distrito Sul, Bahia, o Federal, terceiro. isso. E Minas, que tinha o mesmo toque de recolher, não foi citado na ação. Então, mostra que o Bolsonaro também estava atrelado ao Zema. Agora, Zema tem sim tentado se distanciar do presidente porque sabe que essa estratégia, do ponto de vista eleitoral, ela é suicida e ela também, ela é, por pior que a palavra seja, ela é mortífera para parte da população, que é o que nós estamos vivendo aqui em Minas e também no Brasil nos últimos tempos. Agora, é interessante que Zema, ao dar uma entrevista na internet há alguns dias, ele muda esse tom, mas ele mantém uma defesa do tratamento precoce, que tem um alinhamento com a fala de Bolsonaro, que hoje, né, se diz em relação a diversos elementos desse, né, desse discurso negacionista que ele mantinha, mas sustentou o tratamento precoce. Não é curioso, no mínimo? Agora, a grande questão que os políticos precisam entender bem é que o que significa a nova política não é um posicionamento de fora da política. A nova política que o eleitor tanto fala, e que alguns políticos têm se destacado dentro dela, significa uma coerência quando tudo que você disse está gravado e será reproduzido durante a campanha. Então, a nova política não é esse novo entrante. A nova política é um tipo de cobrança das nossas lideranças, das nossas elites, feitas pelo eleitor, no qual a coerência é um valor maior do que a prestação de contas de políticas públicas. Então, Zema será cobrado pela sua coerência. Nós vivemos nos últimos tempos como o Big Brother, né? O eleitor fiscalizando o tempo todo e vendo diuturnamente o que fazem nossas lideranças. E quando ele muda de assunto, o eleitor pode até não perceber, mas caberá às outras campanhas mostrar as contradições, que aquela pessoa que antes falava uma coisa e agora diz algo completamente diferente. Agora, parece que tem uma parte do público da população que apoia Bolsonaro, que está imune a esse discurso esse discurso coerente, não é? Porque o que a gente vê é um movimento completamente errático no pensamento, nas atitudes do presidente, não é? O que ele disse Não há hoje, a dúvidas. postura que ele assumiu com os outros chefes dos poderes, a gente não pode ter certeza que isso vai ser mantido até amanhã, não é? A impressão que eu tenho é que Bolsonaro, às vezes, ele se submete a uma certa orientação estratégica a partir de algumas conversas de bastidor, mas logo em seguida volta a ser o Jair Bolsonaro que nós conhecemos. Então, os movimentos, às vezes, ele dá um passo para frente e 2 para trás a cada movimento que ele faz numa direção ou em outra. Essa base de Bolsonaro, é verdade, ela existe, mas é importante dizer, né? Ela tem sido cada vez menor. E quem vai ganhar a eleição não é quem tem a base mais forte. Quem vai ganhar a eleição é quem consegue conversar para fora da sua base. Nenhuma das duas bases, seja a base da esquerda, seja a base da direita, é suficiente para ganhar a eleição sozinha. Então, vai ganhar a eleição quem dialogar melhor com o centro. E, nesse sentido, hoje Bolsonaro está em desvantagem em relação a outros candidatos, principalmente Lula, e aqui em Minas, o Zema sabe que se ele não mudar de posicionamento, o Calil rapidamente ocupa o centro do espectro eleitoral. É bom lembrar que Calil, apesar de ser progressista, não tem uma cara de esquerda, não tem cara de direita. E por isso é um adversário difícil de ser enfrentado. Ele transita entre os diferentes espectros ideológicos e você não consegue atribuir muito bem quem é Alexandre Calil dentro dessa distribuição. E isso pode ser um valor importante que ele traga para discutir Minas Gerais, com o estilo de Calil de falar. Eu não quero saber de ideologia, não quero saber de política, eu quero resolver os problemas do Estado, tal como ele é a mesma narrativa que ele usou na prefeitura de Belo Horizonte. Uhum.
Você diria que, ao fim e ao cabo, a volta do ex-presidente Lula ao jogo mexe, inclusive, com a política local, com a política estadual? Sem nenhuma dúvida, mexe e muito, né? Mexe porque abre espaço para uma narrativa do campo da esquerda que estava oculta ou envergonhada, nas palavras de Lula. E é importante dizer, né? Lula é muito maior do que a esquerda, e essa posição que Lula assume, então, com essa liderança, que à luz do passado pode projetar um novo futuro, faz com que as outras narrativas que estavam ofuscadas podem entrar no jogo novamente. Era muito difícil pensar em um candidato associado à esquerda na disputa aqui em Minas Gerais. E agora isso pode até surgir de acordo com a onda que for a eleição. Lula mexe sim no jogo da sucessão estadual, mexe entre os deputados da Assembleia, mexe nas disputas internas dentro da Assembleia e mexe com o clima da eleição no Brasil. Por duas coisas. Primeiro, pela sua presença e à luz do passado poder projetar o futuro. E segundo, porque o próprio Lula significa com a sua capacidade de articular centro, esquerda, direita em relação às causas que ele defende para o Brasil. Lembrando que ele deu uma ênfase enorme a primeira vez que ele falou, aquele discurso que ele fez, logo da decisão do Fachin, né, do ministro do Supremo Edson Fachin. Ele faz uma longa fala e ele dá uma ênfase imensa à questão da pandemia, do enfrentamento, das medidas de distanciamento, do uso de máscara, da necessidade urgente de dar soluções, enfim, e faz críticas pesadas. Quer dizer, o discurso da pandemia, ele se posiciona firmemente, né? Isso também sinaliza para seus adversários ou eventuais aliados, né? Futuros aliados. Sem dúvida, né? E muito interessante quando a gente lembra do discurso, porque isso que está acontecendo essa semana, esse comitê criado agora, né, entre o presidente, os dois representantes maiores do legislativo, né, tanto o Lira quanto o Rodrigo e os governadores, é exatamente a receita que Lula disse naquele pronunciamento, que era a criação do comitê de crise que deveria ter instaurado há um ano atrás e não agora nessa situação, né? Então, Lula, mesmo à distância, vai pautando os rumos da pandemia e espero que a gente consiga novos resultados com esse posicionamento, que pelo menos as autoridades se ajam de maneira diferente a partir do que falou o ex-presidente. Agora, Malco, aqui em Minas, o agravamento da pandemia, a iminência do colapso no sistema de saúde, né? Vacinação a conta-gotas, enfim, essa é a situação do país, mas falando de Minas Gerais em particular, coincide com o episódio na Secretaria de Saúde, aquela vacinação que levantou forte suspeita de irregularidade, e, enfim, tem uma lista lá complicada e rendeu a CPI dos fura-filas que foi instalada na Assembleia. Que custo essa CPI pode ter para o governo Zema? O primeiro custo é um custo de imagem, né? A instauração de uma CPI, né, contra qualquer governo e a autonomia, capacidade de execução e mobilização da mídia que os parlamentares que fazem parte da CPI têm, podem sim trazer desgaste ao governo. Então, mesmo se o tema fosse apenas a lista, né, dos vacinados, ela já por si só seria capaz, porque uma das coisas que o governo do Romeu Zema, uma das coisas que está na natureza do Partido Novo, né, é não priorizar o Estado em relação à necessidade das pessoas. E quando na vacinação se prioriza os funcionários do Estado em detrimento da população, está repetindo o mesmo erro, mas nem outra lógica. Mas a forma de fazer é tudo que o Zema dizia que deveria ser ao contrário na campanha anterior, que os fins da existência do Estado não pode ser para agradar o próprio Estado, e sim para prestar serviços para a população. E quando se gera benefícios para os membros do Estado, ele acaba rompendo com essa lógica. E toda vez na política que se rompe com a lógica discursiva, é muito importante, porque gera ônus para aquele que praticou esse ato. Esse é um ponto. O segundo ponto é porque nós todos sabemos, né, Vivian, que uma CPI, todo mundo sabe quando começa, mas não sabe como termina. E tem outros dois grandes pontos que podem ser investigados por este processo, que esses podem trazer danos maiores ainda para o governador, que é
o investimento na saúde aquém do mínimo constitucional e o constrangimento dos investimentos na saúde nos últimos tempos. Ou seja, essas duas coisas estão associadas, mas pode-se chegar no dia a dia, na lida da CPI, a chegar a outros fatores que podem impactar a reputação do governador frente aos mineiros, gerando consequências para ele, sejam políticas ou eleitorais, na continuidade do seu trabalho, dado se a CPI de fato mostrar que, de fato, Minas tem investido menos em saúde do que investiu em últimos anos, e mais do que isso, não investiu o mínimo constitucional. Então, isso está dentro do espectro da CPI, não é o que está sendo investigado nesse momento, mas há espaço para outros avanços que podem trazer mais constrangimentos para o governador. Nesse início de ano, a gente viu na Assembleia, e é natural que no segundo biênio haja um rearranjo de forças, são novas ocupações nas lideranças, nas comissões, e houve esse rearranjo, os blocos foram redefinidos, e nós vimos aí a formação de um bloco que é majoritário, que é quórum qualificado na casa, porque tem 39 integrantes, 39 deputados. Né? Com esse rearranjo, como é que é a sua visão dessa relação entre Executivo, Legislativo, Governo Zema e Assembleia de Minas, considerando o passado desses dois primeiros anos de governo, que Zema teve alguns maus momentos nessa relação, foi, de fato, uma relação muito claudicante, foi o que a gente viu. Mas, mais recentemente, houve uma tentativa de acerto. E aí mudam-se digamos, um pouco a posição dos jogadores, né? A posição dos deputados. Eu queria que você fizesse uma análise a partir desse rearranjo. Tá. Então, quando a gente compara, né, os primeiros 2 anos com os segundos 2 anos, o Zema ganhou, né? Ganhou porque tinha 17 deputados, agora tem 21. Então, ele aumenta a sua base. Mas essa vitória é uma vitória de pirro, uma vitória não suficiente, uma vez que o governador continua com dificuldade na relação com a casa. É bom dizer que a pandemia mudou um pouco da natureza, né? A Assembleia foi muito parceira do governo em tudo que era necessário em relação à pandemia. Zema não teve nenhuma dificuldade, né, na aprovação das medidas mais importantes, ainda recebeu parte do dinheiro de volta da própria casa para novos investimentos em saúde, né? Agora, nos temas mais importantes, né? Mas para os temas mais importantes do governo, a capacidade de gestão sobre a base parlamentar foi pequena e continua pequena para o segundo mandato, né? Então, a privatização da CEMIG e da Copasa, por exemplo, que é um dos temas caros para o governador, que ele dizia como sendo algo que aconteceria naturalmente no seu mandato, a gente vê isso cada vez mais distante do dia a dia da agenda política aqui no Estado. Então, a minha leitura é que houve alguma melhora, mas essa melhora não é suficiente para que o governador possa colocar os seus projetos estruturantes. E a consequência disso é a ausência de marca do governo Zema. Qual que é a maior marca do governo Zema até o momento? É uma melhor gestão das contas públicas, né? Dando conta de assumir compromissos com a classe política. Mas isso não se transfere em vantagens para o eleitor, e aí que pode vir a crítica em relação à atuação do governador. Não são os prefeitos que elegem o governador. O mineiro vai avaliar o governador não pelo que diz o seu prefeito, mas sim avaliando o que era a sua vida antes do Zema, o que é a sua vida depois do Zema. E essa será a situação que ele terá que lidar a partir do ano que vem, quando pleitear a sua reeleição. Mas há uma aposta dos políticos, em geral, na opinião dos prefeitos, no sentido de que ele está próximo também do eleitor e pode buscar fazer um trabalho de convencimento. Né? Ele está apostando nisso? Isso vale muito para os parlamentares, vale muito para os deputados estaduais, para os deputados federais, para os senadores. Para um presidente, para um governador, o eleitor vai responsabilizado pela situação que ele está. Então, ele não usa um intermediário, porque ele tem informação suficiente
e tem poucos postulantes por o cargo, ou seja, vale a pena para o eleitor se esforçar um pouco mais e conhecer cada uma das alternativas. Já na eleição proporcional, ou mesmo na eleição do Senado, que é muito distante do dia a dia do eleitor, ele busca esses atalhos. Então, prefeitos são muito importantes nas eleições legislativas. Já nas executivas, eles importam pouco. Agora, Malco, o governador se referiu às pautas aí que foram colocadas logo quando ele assumiu, né? A questão das privatizações, que estão ligadas à questão do ajuste, da necessidade de ajuste fiscal que ele defende como assim o norte do governo dele desde o princípio. Mas, de fato, neste momento, segundo o próprio líder de governo, eles estão fazendo uma aposta, digamos, a curto prazo, mas eu diria que está mais para médio prazo, em 2 pontos, que é a autorização para se usar recursos da Vale, né? E também a adesão ao regime de recuperação fiscal após a mudança no projeto. Essa questão da autorização do uso dos recursos da Vale, que já apareceram algumas oposições internas, a forma como o governo está pretendendo usar e tal, mas, de fato, é muito dinheiro numa situação, num estado que não tinha zero para investimento. O que eu queria saber de você, o que você acha, que importância que isso pode ter, o manejo desse dinheiro, com a assinatura do Zema, não é? Se ele tem tempo para isso, para ter efeito eleitoral, e o quanto isso pode surtir efeito. O recurso da Vale poderia ser, sim, a grande válvula de impulsionamento, né, o que poderia alavancar o governador, né, dado a ausência de obras nos últimos anos no Estado e o que esse dinheiro é capaz de fazer de mobilização em todas as áreas do Estado de Minas Gerais. Agora, é bom lembrar, porque a Vale transfere os recursos para o Estado e a gestão das obras é feita pelo Estado, ou seja, vai seguir os procedimentos da 8666, né, da lei que rege as licitações, o que gera determinados entraves para que a execução seja no tempo necessário. Se o recurso viesse e fosse gerido pela Vale, com a prática que a Vale tem, principalmente nas grandes obras e tal, certamente isso poderia gerar grandes impactos positivos para o governador. Agora, dentro da necessidade, da forma de contratação tal como é feita, dificilmente os procedimentos burocráticos farão com que, até meados de 2022, daqui nos próximos anos, e sem contar que nós teremos tempos difíceis pela frente por causa da pandemia, o que deixa a máquina pública mais travada, para colher os frutos desse recurso, certamente será o próximo governador. Se for o Romeu Zema, aí sim, ele vai ter muito mais chance de fazer seu sucessor em 2026, aí sim, esse recurso fará grande diferença, ou, se for um outro, vai ficar muito mais fácil para ele disputar a reeleição. Malco, foi um prazer falar com você. Uma ótima prosa, como sempre. Obrigado, Vivi. Sempre um prazer conversar com você também sobre o nosso estado e tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje e virão pela frente. Ficamos em casa, de máscara, usando álcool gel e esperando a vacina. É isso aí, estamos todos nessa toada. Mas nós vamos sair disso. Vamos sair. Obrigada mesmo, um abraço. Um abraço. Eu conversei com o cientista político Malco Camargos, do Instituto VER, nosso assunto política mineira, governo do Estado, em meio à pandemia, uma mudança de rumos, enfim. E assim também CPI dos fura-filas, que foi instalada na Assembleia para apurar irregularidades na vacinação de servidores da Secretaria de Estado da Saúde. A gente fica por aqui. Tchau, tchau.